Olá, Chuchu, como vocês estão? Bom, joguei essa bomba aí, como você viu na capa. E, cara, eu até agora estou assim, em choque. Porque fazem 5 anos que eu moro aqui na Irlanda, vai fazer 5 anos, agora em abril. E eu já tinha começado a pesquisar uma vez sobre toda essa história de cidadania. Porque, pra quem não mora aqui na Irlanda, eu acho que essa é a segunda coisa que você escuta falar quando você chega aqui no intercâmbio, né? Porque muitas pessoas aqui descobrem isso por conta da Itália e por conta de Portugal, né? Ser próximo daqui da Irlanda. Então, muitas pessoas acabam descobrindo isso aqui na Irlanda e indo em busca dos seus sonhos de tirar a cidadania europeia. Porque aí você não precisa mais ficar fazendo o intercâmbio, que seria o intercâmbio de estudo, né? Com o curso de idioma. Você não precisa ficar renovando o teu curso uma vez que você já tem a sua cidadania. Mas claro que você precisa, eu conheço também muitas pessoas que vieram com cidadania, com zero de inglês, então de toda forma teve que fazer o curso, mas não ficou pendente naquele visto do curso. Se é que vocês me entendem. E, bom, fiz as renovações, né? E hoje em dia descobri isso, pra mim foi assim a luz do fim do túnel, que eu já tava sem esperança de achar, porque, como vocês sabem, né, como eu já falei, eu não tenho vontade nenhuma de voltar pro Brasil. Então, a gente sempre fica pesquisando formas de ficar na Europa de uma forma definitiva. Aqui na Irlanda, se você fica, se eu não me engano, 7 a 8 anos, você ganha a residência irlandesa, e aí, consequentemente, eu acho que um ano depois, eu posso estar falando alguma coisa errada em sentido de tempo, né, de anos, mas eu sei que um tempo depois você pode tirar o teu passaporte europeu, né, o teu passaporte irlandês. E como eu falei, né, é a luz que estava faltando no meu túnel. Então, eu até cheguei a pesquisar, né, eu acho que em 2019 eu cheguei a pesquisar, e aí eu tinha mandado um e-mail para um cartório do Butantã, em São Paulo, e eles me falaram que o ano que eu escrevi no e-mail, né, que eu coloquei os dados da minha avó, o cartório tinha pegado fogo naquela época e não tinha como ter a certidão, né, da minha avó de inteiro teor. E aí eu fiquei pensando, gente, como não tem como? Conversei com algumas pessoas e eles falaram, nossa, aí tem que entrar com uma ação judicial para fazer nem sei como fala direito. Transcrever a certidão, alguma coisa assim do tipo. E aí eu acabei deixando pra lá, tipo, putz, isso daí vai demorar muito, tem que pagar advogado, nananã, deixei quieto. E aí agora eu não sei o que me deu, do nada assim. Eu falei, cara, deixa eu pesquisar de novo, que eu acho que eu não pesquisei muito bem. Mas na verdade eu fui pro lado do meu pai. E aí eu peguei a certidão de interteor do meu pai e aí comecei a vasculhar. Falei, poxa, eu vou colocar os dados da minha avó e da minha família no Family Search, que inclusive é um site muito bom que você encontra vários documentos lá. E aí eu coloquei isso no Family Search e começou a aparecer coloquei os dados dos meus avós que eu tinha e começou a aparecer vários documentos de filhos, assim, que eu nem sabia que a minha avó tinha de irmão. E aí eu fui pesquisando certinho, vendo, batendo data, perguntando pra minha mãe, ligando pra minha avó, e aí foi meio que se encaixando. E aí nisso de perguntar, eles falaram, ele já tinha ouvido, né, essa história de que o meu bisa tinha chegado de barco, ou o pai dele e a mãe dele tinha chegado de barco, mas a gente não sabia se era de Portugal, se era de outro estado, enfim, né? Nisso tudo, eu comecei a ser chata, assim, de perguntar, porque quando a gente pergunta a primeira vez, os nossos familiares vão falar assim: não lembro. Aí você fica cutucando. Aí eu falei pra minha avó assim: vó, achei documento de tal pessoa. Aí eu falei da Laura, que é a mãe do meu bisa. E aí ela falou assim: sim, não sei o que ela veio de Portugal, grávida dele. Aí que ela começou a tirar as histórias. Mas eu fiquei um tempão, gente, perguntando as histórias e como que era, e você lembra de quais informações?
que eles falavam pra vocês quando você era pequena, enfim. E eles falando, não lembro de nada, não lembro de nada. Só que como eu fiquei insistindo muito, eu acho que a memória deles veio trazendo, assim, né? O inconsciente veio trazendo pro consciente. E aí eles falaram, eu lembro de tal coisa e tal coisa. Esses dias a minha tia foi na casa de uma tia também, de uma tia dela, né, no caso. E aí perguntou pra ela, falou, a Marcela tá pesquisando, você se lembra de alguma coisa? E aí ela falou, lembro que ela chegou, a tataravó, né, a avó dela, no caso, chegou grávida de Portugal e no mesmo dia teve o bebê e, enfim, tipo, foi contando as histórias e aí a minha tia me ligou falando, olha, ela me contou isso. Então eu queria agradecer, obrigada tia Rita por ir lá na tia Ivone perguntar, porque assim, gente, as pessoas esquecem mesmo, né? Porque você tem outras preocupações da vida, vai surgindo outras coisas e você acaba esquecendo. Mas eu queria falar pra vocês, insistem, seja a pessoa chata dos seus parentes, porque eu acho que no fundo vai valer a pena. E aí, então, sabendo que tinham portugueses, né, ou provavelmente italianos, essa parte ainda estamos buscando, eles falam que são portugueses, né, mas vamos ver. Eu falei, bom, agora eu preciso buscar as certidões. Então eu vou falar pra vocês como que eu fiz o passo a passo que eu estou fazendo pra buscar sozinha esses primeiros documentos, tá? Então, eu já tenho os meus, eu sei que minha mãe tem os delas, tipo, o dela, né? Documentos eu digo certidão, né, de nascimento. E aí eu puxei o da minha avó de inteiro teor, porque aí aquele cartório lá atrás que tinha falado pra mim que tinha queimado, me responderam depois um outro e-mail que eu mandei hoje em dia, esse ano, na verdade, falando que sim, que tinha como, mas só tinha que ir presencial. Aí eu tenho uma prima minha que mora lá na Zona Leste. E aí eu conversei com ela, falei, olha, eu te pago o Uber pra você ir, nananã, facilitando, né? Então ela falou, eu vou. Aí ela foi no cartório, porque o cartório, tem alguns cartórios que eles só emitem as certidões com uma procuração presencial, né? Com um registro com você indo lá presencialmente ou com a sua assinatura online, ou você fazendo o pedido, assinando um formulário que eles dão e fazendo reconhecimento de firma, se eu não me engano que chama, em outro cartório e mandar pra eles o reconhecimento, né, do documento. Só que isso tudo ia dar um beozão pra eu fazer, né? Eu teria que ir pra embaixada brasileira, fazer isso. A minha mãe hoje em dia tá morando em outra cidade que não é em São Paulo. Então, tipo assim, ia ser um rolê. Aí eu falei, minha prima tá lá, ela também é neta da minha avó, então tanto serve pra mim quanto pra ela, vou pedir. Pois bem, minha prima foi lá nesse cartório, fez o pedido, pedimos por correio, foi entregue na casa da minha tia. Isso tudo eu já estando aqui na Irlanda e eles lá no Brasil, né? Eu solicitando tudo por e-mail e conversando com eles pelo WhatsApp, né? Graças a Deus que eu tenho essa rede de apoio aí, que eu posso dizer de apoio, né? Que são meus familiares que estão me ajudando do lado de lá. Bom, pedi a certidão de inteiro teor da minha avó. Aí, quando chegou a certidão de inteiro teor da minha avó, lá tinha o nome dos pais dela e tem o nome dos avós dela. E aí vem as partes importantes, né? Porque os nomes dos bisavós dela, dos avós dela, quer dizer, são os portugueses, né? Que achamos que é o português, mas enfim. E aí, gente, o que mais? E aí eu peguei e pedi agora a certidão de inteiro teor do meu bisa, que é o pai da minha avó. Aí como eu fiz? Eu não sabia onde estava a certidão dele, a gente não sabia que cidade, mas a minha avó falou que ele tinha morrido, ele foi enterrado, que o meu bisa foi enterrado ali na região da Zona Sul, perto de onde a gente morava, em uns bairros ali próximo. Capão Redondo, Embu Guaçu, Embu das Artes, ali, naqueles bairros ali. Falei, cara, tem uma forma de eu descobrir, mandando e-mail para os cartórios. Aí eu fui no Google e digitei cartórios na região X. E aí fui entrando em todos os sites que aparecia de todos os cartórios, mandando mensagem naquele formulário mesmo dos cartórios, ou o que eu fiz foi um e-mail
falando: prezados, gostaria de localizar a certidão de nascimento da pessoa X. Não temos o ano de nascimento, porque essa informação a gente não tinha. O nome dos pais é XXX e gostaria de saber se está nessa serventia, que serventia é o que eles falam que é cartório, né? E aí fui pegando os e-mails que apareciam nos sites e fui enviando esse e-mail com cópia oculta. E aí a maioria foram me respondendo que não tava, até que teve um que falou: sim, essa certidão se encontra aqui nessa serventia, só que você precisa fazer o requerimento, fazer esse negócio de reconhecimento de firma, tarará, ou precisa vir alguém aqui presencial. Eu expliquei: olha, já tô em Portugal, falei assim, né, já tô em Portugal, a gente tá no processo de cidadania, eu preciso desse documento com urgência, nananã. Eles falaram: não tem como, tem que vir alguém aqui. Aí, por um milagre de Deus, tem um menino que trabalha comigo, que inclusive já participou de um podcast com a gente, que mora nesse bairro que tava a certidão. E aí esse menino falou assim: eu tenho um cara lá que talvez pode fazer esse trabalho pra você. Eu falei: mentira. Fala pra ele que eu mando 10 euros pra ele, 50 reais pra ele lá no cartório. Porque é basicamente pegar a senha e fazer o pedido. Eu passo o endereço da minha tia, o menino não toca em nenhum documento da minha família. Eu passo o documento da minha tia e ele manda pra lá, entendeu? Então, tipo assim, é super básico mesmo. E aí o meu amigo conversou com esse menino, o menino falou: beleza, vai ser o dinheiro da cervejinha. E aí, esse menino foi num sábado de manhã. No momento que ele tava lá no cartório, eu pedi pra falar com a mulher, pra conversar, pra ter certeza que ele tava lá no cartório. E aí, no momento que a mulher falou o valor, eu já fiz o Pix pra ele na mesma hora. Aí ele já pagou lá no cartório. E aí eu já pedi os comprovantes, ele me mandou tudo, falei: pode jogar fora, já não serve mais, né, pra você. E aí a gente tá esperando agora a certidão de interteor do meu Bisa chegar na casa da minha tia pra começar a procurar os dados através disso. Então, como vocês podem ver, é tipo uma pirâmide. Você vai pegando o documento de um, aí você dá as informações que tem nesse, você pede do outro, e aí do outro, e aí você vai tendo todas as informações que precisa para tirar essa cidadania. E também tem uma coisa, eu não sei de tudo, né? Então eu tô lendo bastante. Se vocês tiverem dicas, deixa aqui nos comentários se você tem cidadania, se você não tem, se tá precisando de ajuda pra achar a sua cidadania. Eu posso ajudar vocês também, a Viaja Lume tá aí pra isso. Como diz o Felipe, a Viaja Lume é uma luz, né? No fim do túnel de todo mundo. Então a gente pode ajudar com isso, com o básico que eu sei por enquanto. O próximo passo é achar naquela lista de imigração o nome dos portugueses que vieram de Portugal. Né? Então eu preciso procurar naquela lista que eu já tô procurando, só que tem vários nomes parecidos, só que com idades diferentes. Então eu tô esperando a certidão do meu bisa chegar para ver a data de nascimento dos pais dele, para tentar bater com a lista da imigração, né, da entrada de Santos. E a gente acredita que eles entraram em Santos porque a cidade que meu bisa nasceu foi próximo. Então se ela tava grávida, provavelmente eles estavam indo, sei lá, de carroça naquela época. E pararam numa cidade próxima, porque provavelmente ela não aguentou de dor, enfim. Isso tudo é a história que eu tô contando na minha cabeça, né? Porque eu não sei a verdade e ninguém nunca vai saber. Mas é isso, gente. Então, tô nesse processo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês souberem de qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, porque toda a informação é útil, né, pra gente achar nesse momento. E ficar de figuinha aqui para conseguir achar essa certidão e conseguir o tão sonhado passaporte europeu e não precisar ficar dependendo de visto para entrar em países, né? Para não precisar ficar fazendo curso, né? Dependendo desses vistos que é uma burocracia e tira muito dinheiro também, né? Fora que você, sendo europeu, você pode trabalhar em várias empresas. Imagina trabalhar no Google, no Facebook, aqui na Irlanda. Pois é, tem como, se tiver esse stamp do teu visto, né, no caso. E é isso, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos vemos na próxima e até mais.